Boa noite, ouvintes da Rádio Mundial FM Web. Hoje estamos aqui para mais uma edição do nosso programa Vencendo Gigantes. Hoje nós vamos falar de muitos temas desafiadores. Está presente conosco, nos agradecendo, nos honrando com a sua presença, a doutora Beatriz Helena Purim, que é ginecologista, especialista em saúde integrativa de homens e mulheres. Hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre essa nova faceta da doutora Beatriz. E vamos falar sobre como encarar a menopausa de forma leve, porque é um tema que atinge homens e mulheres, com certeza. Com consciência, com autocuidado. Vamos falar sobre corpo e mente, sobre as emoções e descobrir um pouquinho sobre como esse cuidado com a saúde, né, doutora, vai muito além dos hormônios. Ele é um ato de amor próprio. E falando de amor próprio, o nosso programa de hoje está sendo patrocinado por uma nova parceira, que é a Cristina Nunes, que é massoterapeuta integrativa. E a doutora Beatriz vai falar um pouco sobre o que é essa saúde integrativa. E a Cristina, ela trabalha com massagens terapêuticas, relaxantes, pedras crentes, aromaterapia. Ela tem estudado muito sobre óleos essenciais e trabalha com spa facial e outras técnicas também. E nós vamos deixar o telefone dela aqui, mas também vamos deixar nas postagens do programa, que é o 993437645. Vocês podem procurá-la nas redes sociais dela, que é cristinanunes.massagem. E boa noite, doutora, boa noite. mais uma vez. Quero agradecer a sua presença. E nós queremos ter essa conversa hoje sobre qualidade de vida, sobre saúde. E a gente pegou um pequeno tema que tem muito conteúdo, porque em uma hora a gente não consegue abordar tantas nuances sobre essa saúde integrativa, que nós vamos começar falando a respeito dessa questão da menopausa. Porque a maioria do nosso público, do nosso programa, é 30 mais, 40 mais, que são pessoas que estão em uma fase da vida que estão procurando uma melhor qualidade, a viver com qualidade. E os nossos parceiros, nosso programa, a maioria são prestadores de serviço que trabalham com esta linha. E muitas mulheres associam a menopausa a algo negativo. Eu trabalho em uma escola, onde ali nós somos aproximadamente 46 mulheres nessa faixa etária. Tem as mais jovens, mas a maioria está nessa faixa etária. Então eu falo que ele é um caldeirão de hormônio. De falta de hormônio. De falta ou de hormônio. E a gente fica tentando se entender, tentando se apoiar. Tem as crises de choro do nada, tem os esquecimentos, tem de tudo, doutora. E como que a gente consegue dissociar? É possível dissociar a menopausa de uma coisa negativa? Não, pelo contrário, né? Nada na vida pode ser negativo, né? Porque nós fazemos parte de um ciclo, né? E esse ciclo chega, né? Esse momento chega e chegou justamente porque você está viva, né? Já estamos na vantagem. Na vantagem, né? E o envelhecer faz parte da vida, né? Nós, como eu falei, nós fazemos parte de um ciclo. E a menopausa, inclusive depois a gente vai definir melhor termos, né? Para entender melhor, mas é uma fase da vida da mulher, né? E ela não pode ser negativa, porque senão, né, a mulher vai passar um terço, talvez metade da vida dela nesse período, né? E não pode ser negativo, né? Num posicionamento até punitivo, vamos dizer assim. E ela não tem culpa de nada do que está acontecendo. Com certeza. Eu gostaria também, antes da gente se aprofundar um pouco mais, que você, né, que você é muito jovem, eu chamo ela de senhora. Pode ser. Que você falasse um pouco sobre esses estudos, esse caminho que trouxe a Beatriz Helena para ser a doutora Bia, que tantos partos aí, né, incluindo da minha Júlia, e tantas histórias. A gente podia até um dia, se fosse falar sobre isso, histórias, né? Seria só um programa só sobre isso. Mas como que foi um pouquinho dessa caminhada? Bom, foi assim, eu sou médica formada há 35 anos, minha turma comemorou esse ano. Né? Que legal. Então, uma formação longa aí, a gente passa 6 anos na graduação e eu tive mais 3 anos de residência médica e trabalhei durante mais ou menos 32 anos
apenas na ginecologia e na obstetrícia. Sim. Né? Numa formação clássica, tradicional, doença, remédio, a prevenção se resumia mais a fazer o preventivo do câncer de colo. Sim. Né? E trabalhando nessa medicina que fragmenta muito, né? A especialização foi uma coisa boa que ocorreu, porque formou profissionais que sabem muito, né? Sim. Mas de segmentos da saúde da pessoa, né? E o que teve de ruim nisso é que essa fragmentação fez com que a gente não, naturalmente, não visse mais a pessoa no todo dela, né? Sim. Que aí já é a definição do que é a medicina integrativa, né? Em que a Isso. gente resgata essa visão do paciente ou da pessoa no todo dele, né? Da pessoa, homens e mulheres. Então, hoje a senhora trabalha com uma consulta onde você aborda a emoção, aborda a alimentação, Corpo, alma e espírito. aborda tudo. Tudo. Porque a tendência da especialização é a gente ficar muito focado só naquilo que estudou, né? Então, a ginecologia só vê a mulher na sua mama, no seu útero e aqueles órgãos que o ginecologista sabe lidar muito bem fazem parte de uma mulher que está estressada, que está depressiva, que está com resistência insulínica, que está pré-diabética, né? Sim. E eu me vi naquele momento da carreira em que eu fui estudar isso, né? Na verdade, eu tive um gatilho para isso, mas foi libertador mesmo, porque redesenhou a minha carreira, né? Que interessante. E onde surge a ideia ou a oportunidade de atender também o público masculino? Justamente quando... Porque isso é uma quebra de paradigma muito grande. A melhor ginecologista atende meu marido. Então. Onde que isso é engraçado, como que isso aconteceu? E realmente o meu público masculino está aumentando justamente por causa dessa abordagem integrativa, Sim. né? Justamente assim, bom, o meu primeiro paciente homem é o meu próprio marido, né? Claro. Ele permite que tudo que eu aprendo eu aplique e atue, né, na saúde dele. Graças a Deus ele está muito bem. Mas aí as mulheres começaram a pedir isso, né? Doutora, eu melhorei tanto na reposição, no tratamento metabólico e tal. A senhora não atende meu marido? Aí eu comecei a me estudar aventurar. Um pouco mais, né? Na verdade, todos os cursos que eu fiz, né, para atuar com essa abordagem integrativa, aliás, um parêntese, Leire, a medicina integrativa não é uma especialidade aqui no Brasil, tá? Então, isso que eu ia perguntar, não porque eu não tenho conhecimento. Não é. Se você vai lá na lista do CRM, a gente não tem essa especialidade. Certo. É tão somente uma forma de abordar, né? E um detalhe que é uma medicina, né? Se a gente pode comparar, que ela aborda a medicina da saúde. Certo. Claro, se a doença chega, a gente aborda, a gente trata. Mas é uma medicina da saúde, não da doença, né? Porque, né, continuando esse parêntese aqui, essa observação, toda a nossa formação médica é estudando patologias, doenças e os remédios que vão tratar essas doenças. E é frustrante que muitas vezes a gente pega a doença de uma forma muito atrasada, né? Ela já começou há 12, 15, 20 anos antes, já mostravam-se os sinais, e quando a gente pega já é a doença, e a gente tem que medicar, Sim. ou remediar, né? O remédio nada mais é do que isso, é remediar um problema que já aconteceu. E a medicina integrativa, e até vou complementar, é a medicina funcional integrativa. Então, a gente trabalha muito na fisiologia, ou seja, como que o corpo funciona de uma maneira normal, né? E a gente busca essa normalização, né? Então, dar ao corpo aquilo que ele não produz mais, deixou de produzir, se alterou, né? E aí a menopausa entra, né? Porque a menopausa nada mais é do que o declínio da produção hormonal, e a gente vai trabalhar na reposição. E não é justo as mulheres tratarem os homens, não, porque eles também passam por esse processo de declínio, de falta. E eu imagino que é assim uma quebra de tabu para muitos desses pacientes que vão ao consultório ginecológico, primeiramente. Eu conversando com uma amiga sobre esse tema, ela falou assim, Leire, isso aí é o que está despontando agora. Porque a gente, por exemplo, ela falou, na minha família nós temos médico que cuida da família inteira. É o resgate, né? Dos Porque antes era assim. Ela falou né? isso mesmo, que antigamente se tinha isso. Então, trata do pai, da mãe dela, das irmãs, do Até sobrinho, porque e vai assim. o adoecimento ele se dá no corpo como um todo, né?
Então, por exemplo, vamos falar da ginecologia, né? Um útero que está com miomatose, o mioma está no útero, mas a doença estrogênica está no corpo inteiro. Então, a mesma mulher que está correndo um risco de mama, um risco de endometriose, um risco de lipedema, né? Então, só um exemplo. E esse adoecimento, ele se dá anteriormente pelos hábitos de vida, que são da família. Sim, Tá? alimentares. Então, alimentar, estilo de vida, ênfase, né, em alguns eventos da vida. Então, realmente, quando o médico consegue abordar a família, o ambiente no todo dele, então não apenas o corpo inteiro, mas a família inteira, isso realmente é um resgate. É um diferencial, muito Uhum. positivo. E, assim, eu tinha uma amiga assim, que a gente conversando, ela falou assim, Leire, eu gostaria de saber por que a gente entra numa fase tão depressiva nessa idade. Ela falou assim, eu perdi a vontade de viver, eu não tenho vontade de viver. Eu não tenho vontade de fazer nada, eu só quero ficar parada, eu não tenho mais a mesma disposição. Aí agora está começando a trabalhar uma reposição. E ela falou, gente, como que a gente muda? Como? Eu não me reconheço mais. Então, justamente, a gente tem as fases da vida, né? Então, o bebê, a infância, a adolescência, cada uma com as suas características, né? E o declínio hormonal que começa a ocorrer a partir dos 35 anos, já começa esse declínio hormonal, já começa a provocar no corpo da mulher, na mente da mulher, na cognição da mulher, essa falta. Esse declínio hormonal, ele faz uma falta absurda, né? E o que acontece? Hoje a gente sabe, né? Meus hormônios caíram porque eu envelheci. Na verdade, a gente sabe que é o contrário. A gente envelhece porque os hormônios, né? Foi isso que eu falei? Os meus hormônios caíram porque eu envelheci, mas é o contrário. Eu envelheci porque os hormônios caíram. E por que eles caem? Por causa de uma programação biológica que a gente tem, né? Então, a menopausa em si, vamos já definir? Pode? Pode, claro. A menopausa, na verdade, é uma palavra que significa a última menstruação. Sim. Então, é um diagnóstico retrospectivo que, por padrão, a gente fala depois de 12 anos, de 12 meses que a mulher não menstruou mais, ela está na menopausa. Certo. Então, é a pausa dos ciclos da menstruação, do sangramento. Mas o climatério, então, é esse conjunto de sinais e sintomas que já começam pelo declínio dos hormônios. Por isso que a gente fica muito louca, doutora. E eu vou te falar que são vários anos, tá? Estima-se que 20 a 30 anos a mulher passa nessa fase do climatério. Tá? Meu Deus. E claro que essa perda de produção hormonal culmina realmente com o encerramento da fase reprodutiva da mulher e vem essa confusão, né? Porque encerrou a fase reprodutiva, parece que eu não sou mais produtiva, mas não. Né? A produtividade pode continuar a partir de um tratamento. Isso, tá? que é muito estudo. Tem pergunta, Betinho? Uma boa noite, tem pergunta sim, o pessoal está perguntando. Tem pergunta, eu até esqueci, tem pergunta que fizeram a pergunta sexta-feira. Olha, o pessoal. Então vamos lá. Eu não vou divulgar, às vezes assim, é até passivo da gente falar, quando você quiser que divulgue o nome, você pode colocar aqui, né? Sim, Mas sim. quando não comenta, a gente não divulga, tá bom? Aí a pergunta para o programa da Leire, né? E para a ginecologista, né? Aí no caso aqui parece que são 3 perguntas, É né? um TCC. Vamos ver se a gente sintetiza, então. Como tratar sintomas da menopausa precoce? Né? Aí tem, por que não existe um tratamento específico para endometriose? E como descobrir antes de estar em um grau avançado? Sim. Né? São 3 perguntas. 3 né? perguntas com desdobramentos, né? Então, a primeira é 2 problemas, né? Isso, o tratamento e a questão da precocidade da menopausa. E a gente considera precoce em que Então, idade, mais ou menos? Uma das questões é assim, qual é a idade normal para a menopausa acontecer? Então, a gente não tem a normalidade na medicina porque a gente tem a individualidade. Certo. Tá? Então, cada pessoa tem uma manifestação, então a gente tem estatística populacional, né? Então, aqui no nosso meio, vamos dizer, a nível de Brasil, a idade mais comum das mulheres entrarem na menopausa é entre 49 e 52 anos. Certo. Tá? Entre 49 e 52 anos. Não quer dizer que não possa acontecer antes, não quer dizer que não possa acontecer mais tarde. Certo. Quanto mais cedo a menopausa acontece, mais sintomas e mais repercussões dessa falta hormonal a mulher vai ter.
Tá? Tá. Ao mesmo tempo que aquela menopausa que é tardia, talvez ela não sinta tanto o efeito da falta dos hormônios, mas ela vai ter o efeito do predomínio, ou seja, do exagero dos hormônios que levaram ela a menstruar até tão tardiamente, como problemas no endométrio, problemas na mama, né? Mas a menopausa precoce, ela é considerada abaixo dos 45 anos, 40, e a gente está notando uma coisa que parece que cada vez está acontecendo mais cedo. Certo. E é uma forte suspeita que esteja relacionada ao estilo de vida, tá? Alimentação, privação do sono, estresse crônico, porque hoje a mulher é inserida num contexto que até então, até alguns anos atrás, era do homem, né? Carga de trabalho, estresse, preocupação, demanda financeira, né? Sim. Cargos de responsabilidade. Sim. E isso tudo vai ocasionando fenômenos teciduais, né? E que são justamente as bases do adoecimento que hoje a gente conhece. Né? O que a gente já conhece como doença, como eu falei, vários anos antes já estavam ocorrendo fenômenos bioquímicos, biofísicos, lá no microsistema da célula. Né? Certo. E vai envelhecendo os tecidos. Então, a gente pode até conjecturar que uma mulher que passa por esse período precocemente, ela tem mais repercussão. Isso está atrelado, às vezes, o que ela viveu na infância, na adolescência, estilo Com certeza, de vida. o estilo de vida, às vezes, a construção desse organismo. Pós-traumático e tudo mais. Exato. Então, são vários fatores que podem... E tem aqueles que a gente conhece mesmo, né? Aquilo que pode estar relacionado, mas, por exemplo, o tabagismo, o cigarro, consome o ovário. Né? Certo. A oxidação, então a alimentação muito inflamatória, oxidativa, consome o ovário. A resistência insulínica consome o ovário. Então, o tempo de vida desse órgão que vai produzir os principais hormônios na menopausa se abrevia. Ele se abrevia, o tempo de vida dele. Né? E eu estou falando de ovários porque a gente está na menopausa, mas isso está acontecendo em todas as outras glândulas do corpo. Né? Vem as doenças autoimunes, o intestino que não funciona bem. E quando eu falo não funciona, não é só ir ou não ao banheiro, é a capacidade dele de absorver aquilo que a gente precisa. Os né? nutrientes. Os nutrientes. Exatamente. Certo. E quanto mais cedo essa menopausa ocorre, no meu julgamento, maior a necessidade da reposição e do equilíbrio hormonal. E eu vou falar hormonal, mas é o tratamento do corpo inteiro. Né? E ainda... Pode continuar? Pode, claro. A segunda pergunta é sobre endometriose, né? Não existe um tratamento específico porque as causas da endometriose, elas são multifatoriais, né? A endometriose, eu sei que não era o assunto principal, mas não dá para a gente falar de hormônio sem falar de endometriose. Assim, o objetivo do programa é realmente responder, né? Responder, porque às vezes o ouvinte ele não tem a oportunidade de estar no consultório da doutora Beatriz ou no consultório de um doutor que tenha esta visão. Então, às vezes, acontece aquilo que a senhora falou, a pessoa já chega lá para o remédio. Quando não tem, muitas vezes, não tem mais jeito. Né? Então, o objetivo do programa é realmente esse, que o ouvinte ele tenha acesso a gatilhos de informação, que ele possa perceber, nossa, então eu tenho alguma possibilidade, eu vou atrás, eu vou buscar. Vai buscar. E, então, a endometriose, na verdade, ela é uma doença com 5 dimensões. Ela é hormonal, imunológica, inflamatória, metabólica e emocional. Misericórdia, meu Jesus. Então, todos esses gatilhos podem ser acionados e a ponta da manifestação, que a gente chama de doença, será a endometriose, né? Que não sei se todos sabem, mas a endometriose é a implantação do endométrio, que é um tecido fisiológico normal, que estaria dentro do útero, e ele acaba sendo implantado em focos não uterinos. Né? Então, essa invasão de um tecido que não é o lugar dele, desorganiza tudo. E por que ele se implantou? Justamente por causa desse equilíbrio, desses 5 fatores, aí, dessas 5 dimensões. Né? E provoca muitas dores, muito difícil. Muitas dores crônicas, cólicas menstruais, dor na relação sexual, infertilidade, né? E invasão de outros tecidos. Então, pode invadir bexiga, pode invadir intestino e isso, olha, é uma doença benigna, mas muitas vezes ela tem um comportamento como se fosse de um câncer, né? Até com porque é implantação um sofrimento para o paciente, né? Para a paciente, para a família toda. Sim. Né? Então, realmente, quanto mais cedo o diagnóstico, valorizar os sintomas com que aquela mulher chega, né?
pedir exames. Então, por exemplo, uma coisa nefasta para a vida da mulher que sente cólica é alguém falar e dizer, isso é frescura, é assim mesmo, toda mulher tem cólica. Sim. Pelo amor de Como eu Deus. falei para a senhora, eu vivo num grupo, numa alcateia De de lobas. lobas, que várias nessa fase, então todo mundo tem remédio para cólica, porque a gente até sabe quando uma vai vir para outra. E sabe qual é a solução mais nefasta para isso? É o uso anticoncepcional que melhora. Só que o anticoncepcional, ele está arrasando com a vida daquela mulher, porque o anticoncepcional, na verdade, ele está escondendo, ele está jogando essa sujeira debaixo do tapete, mas não está tratando nenhum desses 5 aspectos do aparecimento da endometriose, né? Só que é a forma mais barata, mais fácil que qualquer... Para você ter o controle dos sintomas, assim, né? dos sintomas só, mas não está tratando. Sim. Então, aliás, anticoncepcional... na minha carreira, eu fui prescritora de anticoncepcional e hoje, com esse conhecimento da fisiologia e da saúde integral da mulher, eu sei que é um tratamento assim, realmente que arrasa, né? Ele não trata nenhuma doença, nem TPM, nem cólica, nem endometriose. Ele tem apenas a função de ser um contraceptivo. Certo. Tá? E o grande erro é isso, né? A mulher, a menina ali com 13, 14, 15 anos, começa a sua vida sexual ativa, já começa o anticoncepcional, enquanto ela não quiser engravidar, ela está tomando. Então, muitas vezes, aquela mulher chega para mim tendo usado anticoncepcional 30, 40 anos, né? E viveu sob essa predominância do estrogênio, porque a pílula inibe a progesterona natural. Vamos dizer assim, que ela fica numa menopausa química a vida inteira, né? E aí vem as consequências disso, a resistência insulínica, a perda de músculo, a obesidade, o ganho de músculo, a desorganização cognitiva, né? E é uma fala muito interessante, muito corajosa até, porque hoje a gente vive a cultura do anticoncepcional, é visto, falado como uma conquista da mulher, da sua autonomia e tudo mais. Mas é interessante a gente trazer essa visão da saúde sobre essa ótica. E como você citou a questão das meninas, até poderia a gente fazer um parênteses sobre isso, porque a gente tem os dois lados da moeda. Tanto aquelas famílias que não vou levar minha filha no ginecologista com essa idade, 13, 14, não vou dar vacina, não vou não sei o quê, porque eu não quero que a minha filha inicie uma vida sexual. Quanto a gente tem os casos da automedicação, entre adolescentes, de médicos, eu tomo esse, toma você também. Então, a gente tem esses dois lados. Sim. E seria interessante falar, muitas mulheres nos ouvem nesse momento, que é importante que a adolescente tenha a sua consulta. Sim. Que ela possa ir, que ela tenha esse direito preservado. Mesmo que não seja para resolver nada, mas pelo menos para conhecer aquela ou aquele, né? Médico ginecologista que ela pode chamar de seu, ou seja, quando houver dúvida, quando precisar, saber que pode contar, né? Sim. Com aquele profissional. E realmente a menina adolescente, vou dizer que o menino também, tá? Sim. Porque a gente sabe que o pediatra, né, a mãe leva no pediatra e tal, aí a menina menstruou, o menino ficou homenzinho e tal, ele fica meio sem assistência, né? Aí não vai mais. Não vai aí mais só vai nem se o pediatra, se aparecer a doença. uma doença, exatamente. Isso. Então, realmente, esse contato preventivo, essa cultura da prevenção na saúde é uma coisa importante, né? E a confiança desse adolescente nesse profissional que pode ajudar na questão da prevenção, da orientação, do conhecimento, né? Aliás, valorizar aqui essa oportunidade que a gente tem de esclarecer, né? Porque, assim, uma das coisas que falta para as pessoas, conhecimento médico, né? Sério. Sim, Né? sim. Porque, como você falou, muito do conhecimento é adquirido nas rodas de conversa, né? Informais. Informais. Sim. Ou na internet, que muitas vezes fontes não confiáveis. Às vezes que até o adolescente não sabe onde verificar se aquela fonte conferir, né? realmente tem um CRM ali, porque hoje em dia também a gente tem muitos doutores com trabalhos sérios, voltado para a educação, que publicam bastante coisas interessantes, mas também tem muita coisa lenda que vai acontecendo nessa internet. E que é o que vai construir, né, esse adolescente, esse adolescente,
e ele vai levar para a vida, né? Então, realmente, ter o profissional que ele tenha confiança e sabe que pode contar é tudo que a gente precisa, né? E resgatando só do anticoncepcional, então, não é dizer que eu sou contra, mas Sim. tem que ter um momento de começar e um momento de terminar. Porque o planejamento familiar, o planejamento de gravidez é uma coisa maravilhosa, legítima, necessária, Sim. né? Mas o médico ele não pode fazer uma coisa que a gente chama de iatrogenia. É com o tratamento para uma coisa prejudicar a outra. Sim. Né? Então tem que ter muita conversa, muita sabedoria, ver o momento daquele casal, daquela pessoa, né? Mas só afirmando que realmente o anticoncepcional, a pílula usada durante um longo período, mais está prejudicando do que ajudando. É uma observação bem interessante. A gente tem aqui também um patrocinador que é a Automecânica do Marquinho, que aí é só o público masculino. Ah, legal. Então eles estão ouvindo a gente. Então eles estão ouvindo a gente. E aí tem uma pergunta aqui que fala sobre o que com relação aos homens, o que tem levado aos homens para o seu consultório? Ele chega lá, ele pode tratar do quê? Falar do quê? Olha, principalmente nessa questão da fisiologia e do metabolismo, né? Então, realmente, às vezes, mas o homem não sente nada e tal. A mulher tem uma cultura de prevenção, o homem já não tem. Apesar disso, está mudando muito, viu, Leila? Mas o homem que procura, primariamente, é para performance mesmo, né? Eu quero melhorar. Agora eu vou para a academia, eu quero criar músculo, eu quero emagrecer e tal. Então, realmente, como eu tenho conversado bastante sobre isso, então já sabem que eu tenho sido uma referência para isso, né? Certo. Então, a melhora da performance, ou seja, capacidade cognitiva, física, sexual e tal. Então, aqueles que já detectam um declínio também, né? Têm me procurado para isso. Mas vou te falar que assim, os primeiros pacientes foram por indicação da própria esposa. Com certeza. Né? Eu vou, eu você melhorei, vai eu também. quero que você vá também. Agora a terapia, eu vou, você vai também. Exatamente. Tem mais pergunta, Betinho? Tem aqui a pergunta da Silvia, né? Ela fala que fez histerectomia, né? Ela retirou o útero. Isso, aos 24 anos, né? Que jovem. E gostaria de saber sobre as ondas de calor. Se são os mesmos sinais de menopausa. Hoje com 48 anos, e nunca precisei de reposição hormonal. E se posso vir precisar? Isso até é uma questão, né? Antes de responder a Silvia, uma questão que sempre fica, né? Toda mulher precisa fazer reposição hormonal? Interessante saber. Né? É uma pergunta interessante Sim. mesmo, né? E a minha resposta é a seguinte: toda mulher merece fazer reposição hormonal, tá? Porque assim, até para dar o gancho ali para a resposta, né? Os hormônios, eles não são vilões, tá? Eles são mensageiros da vida, mensageiros do bem. Legal. Então, no nosso organismo, ele funciona para sinalizar que as coisas têm que funcionar. As glândulas têm que funcionar, o tecido tem que funcionar, o músculo tem que funcionar. Então, eles estão sinalizando vida, que a pessoa está viva, né? Então, a partir daí, você já vai saber se os hormônios declinam, essa mensagem não chega. Certo. Né? Se a mensagem não chega, a informação não chegou, o tecido não vai produzir, não vai reproduzir aquilo que ele precisa. Né? Ou seja, hormônios são do bem. Tá? E eles fazem uma falta absurda. Eu estou falando não só dos hormônios dos ovários, hormônios sexuais, estrogênio, progesterona, testosterona, mas eu estou falando dos hormônios tiroidianos, da insulina, do cortisol, do DEA, da melatonina, da ocitocina. O nosso corpo é banhado de hormônios. A questão tá? do sono. Do sono, da qualidade do sono. Tem muita queixa hoje exatamente. com relação ao sono. Aí o que acontece? Quando uma mulher, como a Silvia, faz uma histerectomia, até assim, pela idade dela foi bem cedo, não sei o motivo, né? Se ela tirou o útero, o que ela não vai ter mais por causa da retirada desse órgão? Ela não vai ter mais a menstruação, o escoamento do fluxo. Mas se os ovários ficaram, eles vão continuar produzindo os hormônios. O que vai acontecer? Naquela idade do climatério, da menopausa, ela não vai ter o sinal da menstruação e falar, olha, está falhando, está demais, está de menos, parou. Porque já parou por causa a gente chama de menopausa cirúrgica.
tá? Mas os hormônios continuaram. Então, realmente, ela vai ter que ter uma atenção aos sintomas, mas antes mesmo dos sintomas, a gente pode monitorar o comportamento dos hormônios pelas dosagens hormonais. Sim. Tá? Então, as dosagens hormonais já vão sinalizar se ela está entrando, o que já está faltando. Né? A gente tem um marcador muito importante, que é o hormônio folículo estimulante, que é o hormônio hipofisário, que estimula o ovário. Se a hipófise detecta que o ovário não está mais produzindo como deveria, esse hormônio começa a aumentar, porque ele é estimulante, então ele vai aumentar na tentativa de estimular. E ali já é um sinal que aquele ovário já está capenga. Aí a gente já vai entender que ela está entrando nessa fase da carência. Né? Então, mesmo ela tendo passado por esta cirurgia, a terapia hormonal é indicada para ela. Ela merece. Ela merece. Da qualidade. Então, só resgatando, toda mulher merece a reposição. Nem todas vão querer, lamentável, né? E nem todas vão poder, tá? E a gente tem algumas contraindicações que eu posso relacionar em momento oportuno aqui, que elas não vão poder usar. Mas isso é raridade, é tá? a minoria. É a minoria, tá? A gente pode quebrar depois alguns mitos aí, né? Sim, porque então a Silvia precisa procurar uma assistência ali para ela não passar esses 48 próximos anos E essa dela. reposição, ela melhora essa questão do calor, insônia, Na verdade, humor. melhora tudo, resgata a vida da mulher, né? Porque, como você falou, a mulher que entra em declínio hormonal, muitas vezes ela não se reconhece. Sim. Ela muda atitudes, ela muda reações, ela muda até, assim, não vou dizer temperamento, que é dela mesmo, né? Mas, assim, as reações dela mudam muito. Doutora, eu não me reconheço, eu olho no espelho, eu não me vejo mais. Por quê? Além da questão comportamental, a cognição dela está ruim, o corpo dela muda, né? Então há uma tendência realmente a aumentar a cintura abdominal, a ganhar peso, né? A perder músculo, ganhar gordura, o colágeno se esvai, né? Então aquela sensação que está tudo caindo, né? Sim. Então ela não se reconhece, ou seja, é só o hormônio que vai ajudar? Não. Como a medicina integrativa prega, é o tratamento integral. Sim. Né? E eu tenho visto várias pessoas assim nas redes sociais, 60 mais, 65, que tem uma outra qualidade de vida e eles defendem isso, é a alimentação, é a atividade física, é a reposição. Eu até vi um vídeo essa semana, ela falando, a reposição, eu tinha muito preconceito e me ajudou muito, porque eu consigo hoje ter uma outra qualidade, uma rotina. Você sabe por que esse preconceito? Não sei. Não sabe? Então eu vou explicar por quê. É alguma pergunta aí? Não? Posso falar? Pode. Então tá bom. Não, porque às vezes a pergunta vai ser isso que eu vou falar agora, né? Aí a gente já entra na... Nos anos 80, houve um estudo muito grande nos Estados Unidos chamado WHI. Foi um estudo para estudar o desfecho das doenças cardiovasculares em mulheres que estavam recebendo medicamentos hormonais. Tá? Esse estudo foi feito com muitas mulheres, tá? E tinha um objetivo muito nobre, né? De realmente comprovar que, além da qualidade de vida, a gente estava prevenindo doenças cardiovasculares, né? E foi desesperador porque era um programa, um estudo que foi programado, foi financiado para durar 8 anos. E com 5 anos de tratamento, os medicamentos que estavam sendo usados, que eles chamavam de hormônios, mas hoje a gente sabe que não eram hormônios, né? Por quê? Quando a gente fala hormônio, eu estou falando da molécula que eu produzia, que você produz, que o homem produz enquanto está produzindo. Então, é a insulina do pâncreas, é o hormônio tiroidiano, no caso o estradiol, a testosterona, a progesterona. Nesse estudo, eles usaram medicamentos que não eram hormônios humanos, tá? Então, era o Premarin, né, que eram hormônios conjugados, estrógenos conjugados de égua, ou seja, outra espécie da mulher. Eu já vi vídeos bem deturpados sobre este assunto. Falando o progestágeno, que no caso não era a progesterona, o hormônio idêntico ao humano, era uma molécula modificada, né? E aí, ao longo desses 5 anos, o que eles notaram? Que aumentou vertiginosamente o aparecimento de câncer de mama e câncer de endométrio. Aí foi... né, o programa de domingo à noite, né, fazendo aquele estardalhaço, porque hormônio dá câncer, né? Então aquela distorção. Então o estudo foi interrompido para esse braço que usava os hormônios, né? E então o que se sabe hoje? Que primeiro o desenho do estudo foi
mal feito. Eles pegaram mulheres americanas com mais de 60 anos, obesas, ou seja, que já estavam com comorbidades e fora de uma janela ideal de iniciar um tratamento. E usaram medicamentos ou fármacos não idênticos, ou seja, não isomoleculares, tá? Abrindo portas para que todas as vias de metabolismo fossem cancerígenas, digamos assim, né? E aí o estudo foi interrompido e ficou essa pecha, esse rótulo, né, de que hormônio dá câncer, tá? Sim. Mas hoje, com os estudos continuados e tal, hoje a gente sabe que não é uma verdade. O hormônio não dá câncer. O que a gente precisa é a dose certa, com a molécula certa, com a paciente, né, com a mulher, né, adequadamente, porque se a gente for ver o que dá câncer, eu vou falar o que dá, né, que é a obesidade, a insulina alta, o excesso de açúcar, o álcool, o tabagismo, tá? Essas são as portas abertas para um câncer, né? Que ela tem a propensão a aparecer. Vai ser de mama? Não sei, pode ser de outro órgão. Sim. Tá? Então, quebrado esse mito, né? Aí a gente já sabe que a reposição hoje em dia a gente faz de uma maneira muito segura, muito concreta e muito eficaz. Muito interessante. Tem pergunta, Betinho? Sim, então, cabeu no que a Vanessa fez um apontamento aqui, né? Não sei se pratica por várias pessoas, né? Mas ela falou que foi desencorajada a usar hormônios, né? Fazer a reposição. Isso. Aí o que acontece? Nesses estudos, que foram feitos, como eu falei, nos anos 80, né? Então, hoje em dia tem esse olhar crítico para o desenho do estudo e os medicamentos que foram usados, tá? Infelizmente, muitos colegas médicos, profissionais e tal, pararam nesse estudo, tá? Então, hoje em dia, na medicina, em qualquer ciência, né, Leire? Se a gente não continuar estudando, se atualizando, humildemente falando que não sabe tudo, ou seja, eu vou procurar saber, né? Sim. Esses profissionais param, né? E são desencorajados com desinformação. E os pacientes são desencorajados pela desinformação. Sim. Tá? E é muito importante a gente ter essa fala de uma profissional para que justamente esses mitos a pessoa se permita estudar. Não é pegar e falar assim, não, a doutora falou isso, eu vou fazer isso porque ela falou. Se permita estudar, se permita ouvir várias opiniões de vários profissionais. E aí você vai adequar aquilo que é melhor para o seu caso, porque todas as mulheres são diferentes. Eu falo que eu trabalho na Alcateia, cada uma reage. Tem uma opção. Cada uma reage uma opinião, do jeito, cada uma tem uma opinião. E as reações, elas são diferentes. O desencorajamento, né, que a Vanessa sofreu aí, né? Aí eu não sei qual o contexto, né? Se ela realmente tem algum fator de risco, algumas, né, quem foi se foi um profissional, se foi alguma amiga, algum parente, né? Porque tem muito disso, né? Minha filha, você não pode fazer porque sua avó teve câncer de mama. A própria mãe falou. Qual é a autoridade que a mãe tem em falar que a avó teve o câncer e ela não vai poder fazer, né? E, infelizmente, com essas atitudes de desencorajamento por causa da desinformação, né? Aí, nesse caso, eu não diria nem falta de informação, é desinformação, né? As mulheres perdem a oportunidade de melhorarem, né? Então, elas são privadas de um tratamento que vão resgatar a vida dela por causa de uma desinformação, né? Então, assim, pode ter um contexto para a Vanessa, né? Mas, realmente, a gente precisa atualizar as informações e dar à mulher e ao homem também, aquilo que o corpo precisa. Se é hormônio, é hormônio, se é neurotransmissor, é neurotransmissor, se é enzima digestiva, é enzima digestiva, se é estímulo, se é proteína para o músculo, é proteína. Então, o que está faltando? Vamos dar para essa vida ser melhor? Vamos nos dar uma oportunidade de um tratamento, de um estudo, de uma pausa, de se conhecer mesmo. Até a gente tem pergunta aqui que fala sobre autoimagem, autoestima, que nessa fase da menopausa, isso tem uma pergunta sobre isso? Não, é a própria Vanessa Vanessa Maestrello, né? Ela pôs aqui, realmente foi por amigas que ela foi desencorajada. Só que ela falou que também tem uma pergunta para a Leire aqui. Pode perguntar. Né? Sobre a questão, se a Leire sabe, se surge algumas políticas, né? Específica para as mulheres na menopausa dentro das empresas, né? Ou, vamos dizer, instituições aí,
também, né, o servidor público, né? Sim. Se existe já algumas políticas específicas que podem aí, então, ajudar, né, Olha, Vanessa, essas mulheres. Isso. Infelizmente, a gente não está ainda nesse mundo ideário, onde a empresa ela tem esse acolhimento. Eu falo pela minha unidade escolar, onde a gente busca ter esse olhar. A gente busca, quem já trabalhou comigo sabe, a gente busca ter essa compreensão. Já tive episódios, por exemplo, de crise de choro, de professora tá ali chorando, aí vem 3, 4. Não, amiga, calma. A carga de estresse de professores é muito alta. Muito alta. E eu falo assim, não, vai para sua casa. Vai para sua casa, você não está em condições. E a professora chora, fala, não, eu tenho que trabalhar, meus alunos, eu tenho que dar prova. Não, hoje você não está. Então, assim, mas assim, é um micro-universo. Infelizmente, a gente sabe, como a própria doutora relatou aqui, que às vezes fala, não, é cólica, é frescura, isso é enxaqueca. Enxaqueca. Eu tenho várias professoras que têm crise de enxaqueca, que não há Cristo que pode tomar o que for, não melhora. Então, essas crises, o que desencadeia? O ciclo menstrual, como o nome fala, ele é cíclico, né? Então, a gente tem hormônios dominando numa fase, hormônios dominando na outra, né? E a disruptura desse ciclo abre portas para as anormalidades, tá? E que são pioradas, né? Nossa, se eu fosse desenrolar aqui todos os fatores. Era um programa só sobre enxaqueca. A gente vai falando sobre enxaqueca, sobre ciclo menstrual. Porque, assim, da pessoa ficar de cama mesmo, mal. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, que acho que vai responder a perguntas de todas as doenças, né? Nós temos cinco processos no nosso organismo, né, que são a base do adoecimento, tá? A oxidação, a glicação, a inflamação, a metilação e a imunidade. No caso, eu vou falar da autoimunidade, tá? Esses 5 processos estão ocorrendo aqui no nosso organismo e qualquer alteração de um desses processos, muitas vezes linkados um ao outro, é a base do adoecimento, tá? Então, por exemplo, você falou da enxaqueca, eu já sei que essa paciente está oxidada, está inflamada, possivelmente está glicada, que é aquele processo, né? Acho que todo mundo aqui que faz exame, né? Diabetes, pré-diabetes, faz hemoglobina glicada. É o processo de caramelização das proteínas do corpo por excesso de açúcar, que não está sendo adequadamente metabolizado, né? A inflamação está muito relacionado ao que come, então muitas vezes a gente escolhe comer coisas pelo que gosta, né? Eu gosto de comer aquilo. Só que aquela alimentação é basicamente inflamatória. O intestino sofre muito com isso, né? Porque ele não recebe o que precisa do ponto de vista de nutrição, e recebe só aquilo que vai inflamar, vai oxidar, vai estressar, né? Então, quando a gente fala, nossa, eu estou muito estressada e tal, por quê? Por causa do chefe, por causa do aluno, por causa do marido. O maior fator estressor da saúde da mulher é o que ela bota para dentro pela boca, comendo ou bebendo. Tá? Então, a gente pode dizer que fica um recado a respeito da nutrição. Da nutrição, olhar da alimentação. Para isso. Porque justamente a gente entra nesse ciclo. Eu estou cansada, estou estressada, eu vou comer tal coisa porque eu gosto, porque eu mereço, né? Geralmente o que merece não é a carninha com legume, não. É o álcool, é o leite condensado, é o brigadeiro, o bolão de, né? chocolate. O bolão de chocolate. A gente vai se permitindo, viu, vai doutora? Se permitindo quando vem, a gente está acabada. Aí é o que a gente fala da automedicação, né? Você se automedica com produtos alimentícios que vão mais te inflamar e oxidar do que te alimentar, te nutrir. E falando de alimentação, a gente tem um patrocinador desse programa que é a Divino Sabor, que é só Mamita Fit. Legal. Então, com prescrição, se você tem prescrição da sua dieta, eles fazem essa alimentação, então ela vem balanceada, vem pesada, vem tudo mais. E aí eu falo para a Carol, que é a chefe lá, eu falo assim, ai, comadre, é mato com frango. Ai, comadre, é batata com frango. É batata aquela lá, batata doce. Com não sei o quê. Aí ela fala, comadre, isso aí é bom para você. É isso que você tem que comer, para de graça. Isso é um outro programa. Né? Mas não precisa ser só isso, não. Não, mas tem lá, tem um cardápio imenso. Legal. Aí agora tem até bolo fit, suco detox, tem não sei o quê. Os ouvintes já sabem que eu sempre falo da Divino Sabor.
Então a gente tem lá congelado, às vezes você chega à noite, você pode descongelar e aí você ter uma alimentação. Então hoje já é muito mais prático e acessível para você ter uma alimentação diversificada e que realmente possa te nutrir. Para uma boa alimentação, se a gente não tiver intenção, investimento e planejamento, a gente está fadado a errar. Sou eu, é pão. Aí é o que tem de embalado, de pronto, quando não tem pode falar marca? iFood. Pode, claro. Eu já melhorei muito, confesso, mas estou longe, viu? Porque é isso que vai levando a gente no cansaço, no estresse, na decepção, a gente vai pelo mais fácil mesmo, né? Aí, assim, se eu posso resumir, é bicho e planta, descascar mais e desembalar menos, né? E isso contribui. Beber água. A água é fundamental mesmo. Infelizmente, as pessoas têm trocado água por Coca-Cola, por refrigerante, né? Viu? Eu não vou falar nomes aqui, viu, doutora? Mas você sabe que é você que chega lá na escola de manhã, já fala, vou tomar uma coquinha. É 7h30 da manhã, viu, doutora? Eu falo assim, que tem coisas que se a gente souber o que está ali dentro e como é feito, a gente nunca mais pega, né? É Coca-Cola, é salsicha, é nuggets. Viu, né? gente? Fica a dica para vocês aí. Se você óleo de semente, quando a gente sabe como é processado e refinado aquilo, a gente nunca mais bota para dentro por amor ao nosso próprio corpo, né? Então, se a gente não cuidar, a gente está botando, né? Desculpe a redundância, botando para dentro Sim. do nosso corpo aquilo que vai oxidar, inflamar, glicar. A submetilação, só para concluir o raciocínio, Certo. é a falta de vitaminas do complexo B. Tá? E isso abre portas ali para a gente ter degeneração do nosso DNA, porque a metilação é o que protege o nosso DNA. Então, se no DNA tem marcas ali que vão adoecer, câncer, trombose, AVC, infarto e tal, a submetilação, Alzheimer. Sim. Então, a falta de vitaminas do complexo B ali que faz a metilação e a autoimunidade. A autoimunidade é uma total desorganização do nosso sistema imune, em que ele não se defende do que precisa e ataca aquilo que não deveria, né? Que são as doenças autoimunes. E a doutora Beatriz sabe, que me acompanhou em 2023, que eu tive uma inflamação na mama muito grave, e muitos colegas aí que estão me ouvindo também sabem disso. Foi assustador, né? Foi assustador, foi pavoroso, porque até se assemelha a um tipo de câncer. E quando eu passei, né, pelo mastologista lá em Ribeirão, tudo, ele falou assim, olha, eu tenho 2 notícias para você. Uma boa e uma ruim. Qual que você quer? Eu falei assim, é a boa, né, doutor? Ele falou assim, isso que você tem não é câncer, não se assemelha, não fique com medo. Eu falei, qual que é a ruim? Ele falou assim, não tem cura a não ser que você mude o seu estilo de vida. Aí ele foi para esses tópicos, alimentação, atividade física, não sei o quê. Sono. Eu falei, doutor, vou ter que fazer tudo isso mesmo. Isso que você acabou de citar, eu chamo de Porque pilares da saúde. O corpo estava inflamado. É. Ele falou, isso é uma inflamação, se tornou crônica por causa de estresse, isso e aquilo. Ele falou, mas você tem que ajustar a vitamina. Foi falando, foi elencando e tudo mais. Vamos fazer um tratamento vitamínico. Por que a gente tem falta de vitamina? Porque a gente come miojo, né, doutor? Exatamente, que a gente não come o que deveria, né? E come correndo, não mastiga, não saliva, não digere, né? E eu vou falar que a gente é aquilo que a gente come, não apenas o que a gente come, mas o que a gente come e absorve, né? Absorve, assimila e distribui. Ou seja, se alguma dessas fases o processo não está completo, a gente não está se nutrindo, a gente só está comendo como se come ração, né? É verdade. Sabe aquela hora da fome? Aí come, mas não mastiga, aquele alimento não tem nada do que precisa, né? Ele só encheu a barriga, né? Aquele momento ali. Tem mais pergunta, Betinho? Porque senão as meninas me cobram depois, né? Já mandando um abraço, então, o pessoal que está mandando as perguntas, Sim. né? Eu não vou ler Obrigada todos para não ser injusto, né? Mas vou fazer uma aqui do YouTube, né? A Carol Tressler, né? Acho que é Tressler. Carol Tressler, uma querida minha. Peço para a doutora falar do sol e os benefícios que todos aterrorizam, né? Foi uma coisa que foi incluída no meu tratamento. Né? Tomar sol. Tomar sol. Infelizmente, é uma outra distorção da informação, né? Então, hoje em dia se fala, né? Use filtro solar porque o sol dá câncer na pele, né? O sol não dá câncer, nunca deu, né? O que
provoca o câncer, como eu falei, é a inflamação, né? Um corpo inflamado, aí o que vai acontecer com o sol? Ele vai queimar demais. Se vai dar câncer ou não, até porque assim, a gente tem tipos de câncer que dão em locais que a gente não pega sol, né? É verdade. E aí, qual é a propaganda, o direcionamento? Eu sei que os esteticistas e dermatologistas vão me matar nessa hora, mas a pior coisa é o filtro solar. Tá? Então, O filtro solar, está sendo falado ele contém isso ali substâncias, né, o filtro solar comum, né, o bloqueador solar, que são disruptores endócrinos. Aí eu já aproveito para explicar o que é isso, né? Qualquer substância que entre no nosso corpo e que ocupa o receptor hormonal. Porque, como eu falei, o hormônio é um mensageiro, né? É uma chave que vai entrar numa fechadura, vai girar e ela vai abrir, vai funcionar. O receptor é onde o hormônio se acopla. Se o receptor está ocupado por outras substâncias que não são o hormônio vai chegar e falar, está ocupado, deixa embora. Então, no filtro solar, em outros produtos de beleza também, tá? Tem substâncias que são disruptores endócrinos, sujando, ocupando, distorcendo o receptor que vai ocupar pelo hormônio, isso vai ser ocupado pelo hormônio, né? Então, realmente, e a gente se besunta todo de filtro solar e vai para o sol. Os raios que precisam ativar a vitamina D não vão ser eficientes, né? E eu falo por experiência, então, nessa fase aí tudo, o doutor falou, olha, 15 minutos por dia, no horário do sol incidente, aí vem sem outro problema. protetor. Quantas vezes você pode fazer isso por semana? 15 minutinhos. Aí na época, por isso, gente, não deixa o caldo entornar, viu? Na época, como eu estava com a minha mama desse tamanho, eu achei esse tempo. Porque ele falou, pegue sol principalmente na mama. Então eu deitava ali, vinha da janela, todos. Então aí eu tive a disciplina, né, doutora, que eu já estava inflamada, com dor, tudo mais. Eu arrumei esse tempo. Você teve essa motivação, esse motivo para agir, né? O que é que acontece? Na vida moderna, realmente tem aquilo que é o ideal e aquilo que é factível, né? Sim. Então, nem tudo vai dar para fazer sempre da melhor maneira, né? Por exemplo, dentro dos pilares da saúde, uma coisa que eu sempre falo é o manejo do estresse, que uma das formas é meditação, né? Oração, respirar fundo, andar descalço na grama. Quem mora em apartamento não tem grama, né? Então, assim, não é a exposição ao sol. Eu entro no consultório e fico o dia inteiro, eu não me exponho ao sol, de segunda a sexta, né? Então, a gente tem aquilo que é o ideal e aquilo que é possível, né? Com então, certeza. faço o possível, mas substitua por aquilo que é eu tenho resolutivo meninas também. que entram na escola 15 para 7 da manhã e saem 18 horas da tarde. Não viram nem o sol, né? Não, E aí você vê quando que a gente vai para o feriado, elas falam, estamos indo no semiaberto. Exatamente, só dormir em casa. Aí, Carol, é aquela coisa que eu já conversei com você, né? A questão do sol não é só para a vitamina D, é para regular uma coisa que muito importante que a gente chama que é o ritmo circadiano, né? O corpo, ele tem funções que dependem do horário do dia. E a vida moderna nos levou a isso. Como a gente tem luz acesa, tem equipamento, tem as telas e tal, a gente está 8 horas da noite conversando sob a luz forte, né? Como se fosse o sol. E aí o meu cérebro está entendendo que ainda é de dia. E de dia, às vezes eu estou numa sala iluminada, né? E ele está entendendo que é de noite, blackout e tal, né? Então essa disrupção do ritmo circadiano também é um problema para a nossa saúde, né? Isso gera um estresse ao longo do tempo, não Com gera? certeza. A curto tempo, a curto prazo. A tá? questão do sono. E hoje em dia, então, a gente tem que ter esse cuidado, né? De dormir na hora certa, acordar na hora certa. E quando eu falo certo, é acordar com o ritmo do sol, né? Porque as próprias enzimas, os próprios hormônios, eles têm horário de funcionamento, né? Quer ver uma coisa bizarra de acontecer? A gente querer jantar meia-noite, né? Meia-noite a gente não tem enzima digestiva para digerir. Aí qual é a consequência? No dia seguinte, nossa, estou empachado, estou com gases, não digeri, carne me faz mal. Por quê? Comeu na hora errada, né? Sim. É na hora de estar dormindo, produzindo a testosterona. E ele está ali comendo carboidrato e pipoca, né? Vendo filme. Sim, com certeza. Eu bebendo uma coquinha e a insulina só ladeira abaixo. E no próximo programa estará com a gente aqui a Rosana. A Rosana Koch, ela é dona de um lavandário. Então, ela vai falar um pouco sobre essa qualidade de vida, onde que o campo entrou ali na vida dela, ela com estilo de vida. Com esse estilo de vida. E também vai estar a Cristina Nunes, que é uma terapeuta integrativa, que vai falar também de várias terapias.
para que a gente busque isso que a senhora falou, que a gente desopilar dessa tensão. Descomprimir. Isso, a gente está sob uma pressão constante, né? Sim. Então, todos esses mecanismos, essas ferramentas de descompressão são vitais, né? E cada um vai escolher a sua, né? Pode integrar. E só um detalhe, né? Você falou, ela é terapeuta integrativa, né? E realmente, assim, na abordagem integrativa da saúde, não depende só do médico, não, né? O médico, quando ele estuda essa abordagem da medicina funcional e integrativa, ele abre o leque, né? Então, ele passa a ver o paciente no todo dele, inclusive na sua alma, no seu espírito. Sim. Tá? Então, a gente integra todas essas dimensões do ser humano, que não é só corpo, tá? E não é doença, é saúde, tá? Sim. E a gente não consegue fazer isso sozinho, o médico, né? Então, ele precisa de nutricionista, do educador físico, a gente precisa do fisioterapeuta, a gente precisa do psicólogo, a gente precisa dos terapeutas holísticos que estão oportunizando, né, essas técnicas. Sim, tem muitos estudos sérios, que muitos não profissionais são, sérios. Que eu diria que não são alternativas, né? Porque a ideia de ser alternativa é ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. São integrativas. A gente integra todas essas ferramentas possíveis em prol da saúde. Eu falo que a partir desse momento que eu vivi tudo isso daí, eu optei também, entre muitos momentos, pela yoga, por exemplo, que tem me feito muito bem. É aquele momento realmente de descomprimir, praticar meditação. Respirar direito. Então, isso faz muito bem para a gente. E essa mulher 40 a mais, que está vivendo esse período de intenção, às vezes autoculpa, autocobrança, ela precisa ter esse momento de se permitir se cuidar. Se permitir se cuidar. É colocar máscara de oxigênio antes, né? Porque primeiramente em si própria. Num processo de crise, né? Se ela não estiver bem, ela não vai conseguir cuidar dos outros. Não né? vai dar dos aula filhos, direito, do marido, não vai cuidar da família direito, não vai fazer nada Aí é direito. quando a produtividade cai, ela não se reconhece, né? Sim. Não sei se a gente tem tempo ainda, mas na questão da saúde, né? Essa pergunta que acho que foi a Vanessa mesmo que fez, ou alguém que quais são as políticas públicas, né? Isso. Eu diria o seguinte, olha, se o Estado puder oferecer essas opções, é muito bom, mas eu não espere por isso, tá? É uma procura individual. Você, pessoa, tem que ser protagonista da tua saúde, tá? Que infelizmente a gente está num contexto em que, assim como salas de aulas são cheias, né? E o professor muitas vezes não consegue dar conta de tudo que chega para ele. Sim. No serviço de saúde pública também, né? O médico, infelizmente, eu tive essa vivência. Sim. Em 4 horas ele tem que atender 16 pessoas, né? No mínimo. Então, como é que ele vai dar atenção integral para essa pessoa não que vai chega ter ali? nem esse tempo Não tem. de conversar, tentar entender essa paciente. Então, não conte apenas com isso, né? E na questão de empresas e associações, igrejas e tal, acho que tem uma oportunidade muito grande de atuar naquilo que a gente chama de educação em saúde, né? Que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Sim. Transmitir conhecimento, porque o conhecimento é libertador, né? É um ponto inicial. E eu, assim, sou bastante chamada para falar sobre isso, né? E eu já chego falando, olha, eu não quero falar de mama, eu quero falar de saúde, né? Sim. Porque a mulher não é só mama, né? A mama é um detalhe. E aí eu começo falando isso, né? Quais são os pilares da saúde, ou seja, o que vai sustentar a sua saúde. Pode vir a doença? Pode, né? Mas se você tiver esses pilares bem sólidos, bem edificados, a possibilidade do adoecimento é menor. É mais tardio, né? Sim. Que o ideal da vida é esse, né? Já que eu vou viver muito, que eu viva bem até o último fôlego, né? Sim. Porque se a gente não cuidar, o que acontece? Com os recursos médicos, diálise, cirurgias e assistência de aparelhos, a gente pode viver 20 anos na cama com o aparelho ligado, né? Eu estou vivendo, mas estou vivendo mesmo. E a qualidade disso tudo? E a qualidade. É um conceito bem interessante, que é do lifespan, né? Que é aumentar a expectativa de vida, e health span, né? O tanto dessa expectativa que temos saúde, né? Sim, igual eu vi comprimir uma avó lá de 72 anos correndo com os netos e tudo mais. Eu quero ser essa avó, viu, Betinho? Então, eu agradeço mais uma vez. Já ficaram muitas perguntas ainda para a gente fazer, porque o tema é muito rico, muito enriquecedor. E com certeza a doutora vai voltar, né, doutora? Então tá bom. E aí a gente vai falar muito mais sobre esses outros pilares que é muito interessante a gente estar falando. Agradeço todo mundo que enviou pergunta.
E numa próxima oportunidade a gente vai responder se ficou alguma, né, Betinho, para trás. Agradeço mais uma vez aos nossos patrocinadores do nosso programa, às pessoas que estão sempre aí colaborando com as suas perguntas, tirando a dúvida. E mais uma vez a doutora Beatriz pela presença. Boa noite, viu, pessoal? Boa noite. E nós vamos encerrando, e daqui a pouco nós temos mais.